Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em Direito Administrativo e hoje vamos iniciar nossa conversa sobre alhas. Por quê? Porque para cada tipo de alha teremos uma análise diferenciada. É comum observarmos no enquadramento do pedido de reequilíbrio, né, na espécie que as pessoas invocam, seja reajuste, repactuação, revisão, né, essa confusão. Então, por isso que eu achei interessante trazer esse conhecimento adequado dos institutos que compõem o reequilíbrio econômico financeiro, a diferença de alha ordinária, de alha extraordinária. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. O que é alha, né? Podemos dizer que alha é um termo jurídico que significa literalmente a possibilidade de prejuízo juntamente à de lucro. Em outras palavras, significa risco. São encargos que surgem durante a execução de um contrato administrativo. Nós podemos dividir as alhas em duas, né? A alha ordinária, né? Que engloba os encargos normais, previsíveis, que surgem durante a execução de um contrato. É um risco que todo empresário corre, como resultado, por exemplo, da própria flutuação do mercado, sendo então um risco previsível por ele, né? Ele responde o empresário. Podemos dizer que é um risco relativo à possível ocorrência de um evento futuro desfavorável, mas previsível ou suportável por ser usual no negócio efetivado. A compreensão do risco como um evento incerto, mas de possível concretização. E a alha extraordinária? A alha extraordinária, né, ela engloba os encargos anormais, imprevisíveis, que surgem durante a execução de um contrato e consiste na ocorrência de fato imprevisível, inevitável e não imputável ao contratado. Essa alha extraordinária, ela pode ser dividida em alha administrativa, né, que seria alha extraordinária administrativa, e alha econômica, alha extraordinária econômica. Eu não vou entrar em maiores detalhes nessa alha extraordinária econômica, nem na alha extraordinária administrativa. Por quê? Porque nós vamos ter um vídeo só falando de alha extraordinária e vai ser bem legal. Então, para identificarmos as alhas ordinária e extraordinária, nós precisamos conhecer os mecanismos do equilíbrio contratual. Os mecanismos do equilíbrio contratual, eles são o reajustamento ou reajuste em sentido amplo, que ele se divide em reajuste em sentido estrito, que é o índice geral aplicado ao contrato, e a repactuação, que depende da comprovação analítica de custos. Temos também o reequilíbrio econômico-financeiro, também chamado de recomposição ou revisão, onde se aplica a teoria da imprevisão, que resumidamente, né, essa teoria seria o quê? Seriam os fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, pertencente à alha extraordinária. Feitas essas pequenas observações, eu pergunto para vocês: como diferenciar alha ordinária de alha extraordinária? Pessoal, não é uma tarefa fácil definir se uma situação, um acontecimento, né, ele pode ser enquadrado como previsível ou imprevisível, né, ou previsível de consequências incalculáveis, porque cada vez mais, em diversos acontecimentos cotidianos da administração pública, tem sido difícil traçar uma linha divisória do que seja, né,
risco ordinário e extraordinário para efeitos de equilíbrio econômico-financeiro. Então, considerando essa dificuldade, né, há entendimento sobre a teoria das áreas que deveria ser acrescida uma partilha de riscos. Essa teoria das áreas, abstratamente considerada, né, deveria ser adicionada a uma partilha de riscos definida objetivamente no instrumento contratual. Essa compreensão já é uma realidade nos contratos de parceria público-privada, nas concessões comuns, na contratação integrada, em seu artigo 9º, parágrafo 5º da Lei 12.462 de 2011, na Lei das Estatais, em seu artigo 42, parágrafo 1º. Podemos observar também que a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, ela trouxe expresso a questão da alocação de riscos, né, em seu artigo 22. Né? Lá destaca que o edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre contratante e contratado. E no parágrafo 1º, né, do artigo 22, dispõe que a matriz deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante. Um fato interessante é que a nova lei de licitações, ela tornou obrigatória a matriz de riscos para obras e serviços de grande vulto, né? O que seriam obras e serviços de grande vulto? Aquelas obras cujo valor estimado ele supera 200 milhões de reais, ou quando forem adotados os regimes da contratação integrada e da semi-integrada. Então, a teoria das áreas, ela sustenta que a avaliação do risco e a previsão de medidas preventivas ou mitigadoras dos seus efeitos, elas constituem a moderna gestão contratual do risco. Se a circunstância se encontra no domínio da absoluta imprevisibilidade, já não mais se trata de risco, mas de incerteza. Interessante a reflexão de Carla Amado Gomes, extraída de uma revista jurídica da Faculdade de Coimbra, que ela fala assim, que quando o risco ultrapassa os limites do imaginável, já estaremos, né, ou perante a um caso de força maior, gerador de impossibilidade de cumprimento do contrato, ou no domínio da teoria da imprevisão e da consequente alteração de circunstância, fato que pode levar à modificação do contrato ou até mesmo à sua rescisão. Esse entendimento leva em consideração que o contrato ele deve traçar os limites entre a área ordinária e a área extraordinária. Gente, essa divisão nada mais é do que uma partilha de riscos, né, que contribui para o aumento da segurança jurídica, evitando que as partes entrem em litígio sobre qual risco é característico ao próprio negócio e o que extrapola do previsível e se transforma em extraordinário. A ideia é buscar, nos casos concretos, esse enquadramento de previsível ou imprevisível. Para melhor análise do instrumento de proteção adequado, né, que é o reajuste ou a revisão, por exemplo, uma das razões práticas da análise e da distinção das espécies de áreas, né, quando eu falo áreas, eu falo riscos, né? Aqui um contrato administrativo, ele está submetido, está em determinar a quem será atribuída a responsabilidade pelo risco, ou seja, quem suportará o ônus na hipótese da ocorrência de determinado risco. Em outras palavras, a distinção entre riscos ordinários e extraordinários, ela é relevante. Em razão de quê? Em razão da sua consequência jurídica, que é a distribuição do ônus decorrente de cada tipo de risco, de cada tipo de área, né?
Marçal Justem Filho, ele esclarece que a distinção entre ordinário e extraordinário, ela se relaciona com a probabilidade da ocorrência dos eventos. No entanto, a mera possibilidade de que um evento ocorra, ela não é suficiente para tal distinção, uma vez que, de certa forma, todo evento factível de ser verificado em uma dada situação, ele ocorre porque é possível. Ora, se a previsibilidade ou a imprevisibilidade de um determinado evento fosse verificada segundo a mera probabilidade da sua ocorrência, todos os eventos possíveis de ocorrer no mundo fático deveriam ser classificados como riscos ordinários, enquanto que apenas os eventos impossíveis seriam enquadrados como riscos extraordinários, tornando então que insustentável essa distinção. Desse jeito, o critério a ser adotado para distinguir o ordinário do extraordinário seria o quê? Seria o grau de probabilidade da ocorrência do evento. Em outras palavras, possuindo o risco com a alta probabilidade de ocorrência, ele seria o quê? Ordinário. Ao passo que, possuindo baixa probabilidade de ocorrência, ele seria extraordinário. Agora que já fizemos a diferenciação entre alha ordinária e extraordinária, vamos falar, mais especificamente da alha ordinária. Pois então, partindo do conceito que alha é um risco, o que seria a alha ordinária, ou também conhecida como alha empresarial? Podemos dizer que a alha ordinária seria inerente ao risco do negócio. Seriam riscos suportados pelo próprio contratado, tá? Nesse tipo de alha, nós temos os seguintes institutos: reajustamento, que alguns doutrinadores dividem, eles fazem a seguinte divisão: reajuste de preços e repactuação, e outros dividem em reajuste, análise da variação dos custos na planilha de preços, reajuste por índice previamente estabelecidos, como, por exemplo, IGPM, INCC, IPCA, e a repactuação. Nós vamos utilizar a divisão de reajustamento como gênero, que ele se divide nas espécies de reajustamento em sentido estrito ou reajuste por índice e a repactuação. Então, para melhor entendermos como ocorre a análise do instituto, do reajuste pela alha ordinária, vamos trazer um caso concreto. Ocorreu um aumento salarial determinado por dissídio coletivo de categoria profissional e a empresa contratada ela ingressou com um pedido de revisão dos contratos por entender que configurava alha extraordinária. Pessoal, esse pedido ele foi indeferido. Por que ele foi indeferido? Porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, dissídio coletivo, ele não configura alha extraordinária, capaz de ensejar a revisão dos contratos administrativos para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. E por quê? Porque, gente, o dissídio coletivo anual, ele deve ser entendido como um evento ordinário a ser previsto pelo contratado quando da formulação da sua proposta lá na licitação. Vamos agora imaginar uma empresa que celebrou um contrato administrativo no dia 1º de fevereiro de 2020. Esse contrato, ele previa a cláusula de reajuste. Ele dispunha que o reajustamento ele se daria a partir da data da proposta, A proposta foi apresentada no dia 1º de janeiro de 2020, a data do orçamento, 1º de dezembro de 2019. Em 1º de outubro de 2020, o contratado ele apresentou um pedido de reajuste, alegando que houve alteração do índice, o IPCA. O servidor público, ao receber o pedido,
Ele identificou que se tratava de reajuste. E o que ele fez? Ele deferiu, né, o reajuste ao contratado sem qualquer outra análise. Eu pergunto, está correto, né, o que o servidor público fez? O instituto, ele está correto, é o reajuste. Porém, o seu deferimento, ele não está. E por quê? Porque, apesar da utilização correta do instituto do reajuste, né, que na maioria das vezes é para remediar os efeitos da desvalorização da moeda, acontece que não foi observado o prazo para a concessão do reajuste. Por quê, gente? Porque somente é possível ser concedido o reajuste após o decurso de um ano, a contar da data da proposta ou do orçamento a que esta se referir. No nosso caso hipotético, passou apenas 9 meses, não sendo possível a concessão do reajuste. Agora, trago para vocês uma pergunta que é feita frequentemente. Somente os contratos com prazo superior a um ano devem conter cláusula de reajuste no contrato ou no edital? Bom, a jurisprudência ela tem entendido de modo progressivo que o fato de um contrato ter o prazo inferior a um ano não afastaria a possibilidade de prever cláusulas no edital, né, ou no contrato, a fim de assegurar o direito da empresa contratada ao restabelecimento da equação econômica financeira, né? Afetada em quê? Afetada em razão da área ordinária. E quais seriam os fundamentos? Seria o termo inicial, a partir do qual inicia a contagem da periodicidade do reajuste e a segurança jurídica. Por quê? Porque, gente, a Lei 10.192 de 2001, em seu artigo 3º, parágrafo 1º, né? Esse artigo 3º, parágrafo 1º, ele vai tratar da contagem de prazo, né? Ele diz que essa contagem se dá a partir da data limite para a apresentação da proposta ou do orçamento a que esta se referir. Por isso, até em contratos com vigência reduzida, se ocorrer o decurso de um ano, né, da data da apresentação da proposta ou do orçamento a que esta se referir, o contratado ele teria direito ao reajuste, né? Um pouquinho mais distante, né, do nosso vídeo, quando a gente falar de reajuste na nova lei de licitações, eu vou trazer uma informação interessante sobre essa questão do prazo. Vamos aguardar só um pouquinho. Então, vamos pensar aqui, um contrato para execução de um pequeno trecho de uma rodovia com prazo de 8 meses. É possível, você vê, esse contrato, esse exemplo aqui, nós temos um contrato com prazo inferior a um ano, né? Inicialmente, ele foi contratado para execução de pequeno, né, um pequeno trecho, pequenininho trecho de uma rodovia com prazo de 8 meses. É possível que ocorra o quê? É possível, gente, que ocorram eventos supervenientes que impactem no cronograma, né, de execução desse contrato. Por exemplo, o que pode impactar? Uma restrição orçamentária. Essa restrição orçamentária, ela vai justificar a prorrogação do contrato, sem que o contratado ele tenha agido com culpa ou com dolo. Situações como essa possibilitam o alcance do quê? Da periodicidade do reajuste e vai autorizar, né, o reajustamento nesse contrato. Por quê? Porque ultrapassou um ano. Então, a boa prática, ela orienta que constem, né, nas minutas do contrato e do edital, cláusula com critério de reajuste definido, evitando o quê? Evitando discussões futuras sobre a existência do seu direito. Tem direito, não tem direito, né? Então, você expressamente deixa assentado no edital ou no contrato, você pode
evitar uma discussão futura. E atenção, considerando a edição da Lei 13.655 de 2018, que modificou a Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, essa lei, gente, ela traz em seu artigo 30 o quê? Que as autoridades públicas elas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas às consultas. O Tribunal de Contas da União, ele reforçou esse pensamento sobre constar nas minutas do contrato e edital cláusula com critério de reajuste definido através do Acórdão 7.184 de 2018, segunda Câmara, quando ele disse que até em contratos com prazo de duração inferior a 12 meses, que conste no edital cláusula que estabeleça o critério de reajustamento do preço. Pessoal, considerando o período bem complicado, que estamos vivendo, que é a pandemia do Covid-19, surgem vários questionamentos. Dentre eles, se a pandemia do Covid-19 autoriza que os contratos não sejam reajustados. Os membros do Superior Tribunal de Justiça, eles afirmaram que o princípio da Covid-19 não pode transformar em pretexto para interferência nas relações contratuais. Para os ministros, os conflitos econômicos decorrentes da crise sanitária podem ser resolvidos com repactuação de acordos. Porém, os juízes não devem atender automaticamente aos pedidos de empresas sem demonstração real do desequilíbrio financeiro. De fato, os efeitos da Covid-19, eles não podem estabelecer causa automática para a não aplicação do reajuste, até porque somente o reajuste, gente, ele promove o quê? Ele promove a correção do valor pactuado. Por seu turno, não será possível obrigar unilateralmente a renúncia ao reajuste, Por quê, gente? Porque o artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8.666 afirma que as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Logo, se entende que qualquer decisão, para aplicação ou não do reajuste contratual depende de negociação e anuência do contratado. O fato é que, diante desse cenário pandêmico, se o cumprimento dos encargos contratuais se tornar gravoso para quaisquer das partes, seja contratado, seja contratante, será necessário equacionar, a partir das particularidades de cada caso concreto, as medidas que podem ser feitas para quê? Para reduzir tais reflexos. Pessoal, não podemos deixar de mencionar a nova lei de licitações, a Lei 14.133. Ela está em vigor desde 1º de abril de 2021. Então, como foi previsto o reajuste na nova lei de licitações? Na Lei 14.133 de 2021, nós temos a previsão expressa para reajustes e repactuações. As definições desses institutos, elas se encontram lá no artigo 6º, desta lei. Ela conceituou o reajustamento em sentido estrito como uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, consistente em quê? Consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitido que a adoção de índices específicos e setoriais. Na Lei 14.133 de 2021, nós temos a distinção clara,
dos institutos do reajuste em sentido estrito e da repactuação. Por que nós temos isso? Porque havia muita confusão na prática, havia uma mistura de repactuação, de reajuste em sentido estrito. Então vamos lá. O reajuste em sentido estrito, ele é uma cláusula essencial no contrato, que visa o quê? Ele visa a recomposição dos preços em função de quê? De uma nova realidade econômica, sobretudo diante de um processo inflacionário, não havendo, gente, nenhuma majoração real do preço. Já a repactuação, por sua vez, né, conforme entendimento majoritário, é uma espécie do gênero reajustamento, também destinada a recompor as perdas inflacionárias que ocorreram no período de 12 meses. Porém, com a diferença de que na repactuação, o contratado ele deve demonstrar analiticamente a variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada. Em outras palavras, deve ser analisado pontualmente o item ou itens da planilha que sofreu alteração de custo e sua consequente repercussão no valor do contrato. É diferente do reajuste que adota, né, um índice específico ou setorial. Outra coisa muito interessante, lembra que eu falei que eu ia trazer para vocês? Então, ela resolveu as questões polêmicas relativas o quê? Relativas à database, termo inicial, índice adotado. Ela sanou essa problemática. Como que ela fez? Ela disse o seguinte, que a database ela deve estar vinculada à data do orçamento estimado e que pode ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, de acordo com a realidade do mercado dos respectivos insumos. A ideia, pessoal, foi adequar o índice de reajuste à realidade de cada setor, de modo a afastar a utilização de quê? De índices genéricos. A nova lei de licitações, ela proibiu utilizar como termo inicial do reajuste a data da apresentação das propostas, que era admitido lá na 8666 de 93, né? E a data da assinatura do contrato, que era reprimido pela jurisprudência do Tribunal de Contas. O que nós temos agora? Nós temos agora a obrigatoriedade de vincular a data base do reajuste à do orçamento estimado, tá? E como é que se dá a formalização do reajuste? Ela se dá por aditivo ou simples apostilamento? Considerando o disposto no parágrafo 8º do artigo 65 da 8666 de 93, ao tratar da formalização de alterações contratuais, ela fala assim, que a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, né, as atualizações, as compensações ou penalizações financeiras decorrente das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, elas não caracterizam, né, alteração, podendo então ser registrado por simples apostila, dispensando o quê? A celebração de aditamento. Então, a princípio, o reajuste ele se dá por apostilamento. Na Lei 14.133 de 2021, o tema ele foi tratado no artigo 136 da seguinte forma, né? Registros que não caracterizam alteração do contrato, eles podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo. A novidade é a apresentação das situações que pode ser feito o apostilamento. Por quê? Porque na Lei 8666 de 93 não se tinha descrito, né, expresso, as situações que podiam ser feitas por apostilamento, né? Então, na nova lei, o que nós temos? O que pode ser feito por apostilamento? Nós temos a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato,
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato, empenhos de dotações orçamentárias. Essas situações, elas agora estão expressas. Anteriormente, a gente utilizava o quê? Os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários para poder saber o que eu posso fazer por apostilamento, o que eu posso fazer por aditivo, né? E qual é a diferença entre apostila e termo aditivo? O apostilamento, gente, é um instrumento para a formalização de modificações de condições contratuais que decorrem de cláusulas já previstas no contrato. Enquanto que o termo aditivo, ele formaliza o que? As alterações das condições contratuais inicialmente pactuadas. Já estamos caminhando para o fechamento desse vídeo, então, eu trouxe 2 julgados do Tribunal de Justiça que eles tratam das questões relacionadas à alha ordinária. Por que eu trouxe, né? Para a gente verificar como que esse assunto é analisado pela Justiça, o que é levado em consideração, né? Então, vamos lá. O primeiro caso, ele trata de uma empresa de engenharia que ajuizou uma ação em desfavor de um município. Ela narrou que participou da licitação promovida pelo município, ela sagrou-se vencedora, ela pactuou o contrato administrativo e aditivos. O objeto desse contrato era o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra a serem empregados na recuperação da rede de drenagem pluvial nos passeios e vias públicas do município. A empresa argumentou que o município ele descumpriu o contrato no que se refere ao reajustamento ordinário anual de preços da contratação. Por quê? Porque ele falou que deveriam ter ocorrido reajustes anuais. Então, ele requereu a condenação do município ao pagamento do valor tal, corrigido monetariamente. O município, em sua defesa, ele sustentou que a impossibilidade de reajustamento de preços em razão de que da inércia da empresa em solicitar o reajustamento no momento oportuno, isto é, na celebração de cada aditivo. Aconteceu o julgamento. O juiz, ele julgou improcedente todos os pedidos, todos. E quais foram os fundamentos da sentença? O magistrado, ele disse que o contrato com vigência inicial de 360 dias, ele sofreu o primeiro aditamento na data tal, a fim de acrescer serviços adicionais no percentual de 25% do valor global. Então, foi prorrogada a vigência contratual por mais 360 dias. Após esse período, o contrato foi prorrogado de novo por mais 360 dias. O magistrado, ele argumentou que esses termos aditivos, os da prorrogação, eles passaram a constituir o quê? Elemento integrante do pacto, vinculando as partes, né, a essa nova avença que elas se submeteram. Por quê? Elas concordaram com os aditivos. O magistrado, ele destacou, né, o parágrafo 1º do artigo 65 da 8666 de 93, que trata da cláusula exorbitante, que obriga o quê? Obriga o contratado a aceitar as mesmas condições, acréscimos ou supressões até 25% do valor inicial. Ocorre, gente, que houve, né, junto, né, qual foi a análise do juiz? Ele entendeu que esse aumento do quantitativo de 25%, ele se deu, né, durante as 2 prorrogações. Nós tivemos 2 prorrogações de 360 dias do prazo inicial, né? E ele entendeu que esse decurso de tempo, ele era determinante para o aumento desses gastos. Nesse momento, o que a empresa poderia fazer, né? Ela poderia se opor à celebração do aditivo.
até mesmo ter pleiteado o quê? A rescisão judicial. Isso é permitido. A gente tem o permissivo legal que consta lá no artigo 78, inciso 16, artigo 79, inciso 3º da 8666 de 93. Só que a empresa nada fez. E detalhe, após quase 3 anos, né, que ela já tinha entregue a obra, né, ela já tinha lá o termo de recebimento definitivo, a empresa, o que ela fez? Ela efetuou o pedido do reajustamento na via administrativa, que foi indeferido lá também, né? Outro ponto interessante destacado na sentença foi o fato de que uma empresa com expressiva atuação na área objeto lá do contrato, né, ele entendeu que não seria plausível que, num primeiro momento, ela afirmasse com a administração novos valores, né, e com essa informação dos valores, né, que ela concordou, ela ingressasse judicialmente para revisar essa remuneração relativa àquele período que ela trabalhou, né? O juiz entendeu que ela não teria direito. Aí nós temos um segundo caso de uma empresa que ajuizou uma ação em face de um município. Ela sustentou, em resumo, o seguinte: que ela tem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Por quê? Porque houve uma elevação do seu custo, né, com o pessoal. Ela falou que houve uma majoração de 11,50% em razão de quê? Em razão da convenção coletiva dos profissionais, né, que prestavam serviço naquele município. E por que ela entrou com esse pedido? Porque o reajuste que constava, o percentual que constava lá no contrato, né, era a variação do IPCA. Limitado o quê? Limitado a 5,88%. Então, ela queria essa diferença, né? A diferença da convenção coletiva com o que estava posto no contrato. Aí o pedido foi julgado improcedente. E por quê? Porque, segundo consta na sentença, as partes elas estão vinculadas aos termos do contrato e que neste contrato não havia cláusula prevendo um índice diferente, havia um índice já descrito, qual era o índice que seria utilizado no reajustamento. E mais, a sentença destacou que a empresa ela aceitou essa contratação. Não houve questionamento por parte da empresa, né? Ele destacou também que não houve modificação da equação econômico-financeira por fato superveniente, excepcional, imprevisível. Ele entendeu que a divergência apontada pela empresa não autorizava o quê? A aplicação da teoria da imprevisão, uma vez que o seu campo de incidência é o da área ordinária, né? A convenção coletiva. Por quê? É próprio do risco. Lembra lá no começo do nosso vídeo? É inerente à atividade empresarial. Então é o quê? É previsível. E a repactuação? Bom, gente, esse assunto nós veremos no próximo vídeo. Então, por hoje é só. Obrigada a todos pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E o pensamento de hoje, né, é de Morpheus, do filme Matrix. Cedo ou tarde, você vai aprender, assim como eu, que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Deus abençoe a todos.